Fala, minha gente! Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal do Projeto Online com Deus, sempre estudando a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Então agora chegamos à lição número 12 para conversar então sobre esse assunto maravilhoso que estamos aí conversando. E para essa semana convido então o João, meu amigo aqui, para estar dando um oi para o pessoal. Se apresente, meu amigo, para a galera toda aí. Fala, Luan, tudo bem? Tudo bem. Olá, galera, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui em Osasco, fazer a gravação desse projeto. Parabéns inicialmente por isso. Obrigado. Eu me chamo João Kerlon, sou da Igreja Central de Vinhedo. Hoje trabalho numa empresa de tecnologia, tenho como uma função principal a diretoria comercial, então estou volta e meia lidando com negócios. Tenho uma música que eu gosto muito e essa música é Ver Jesus, porque ela tem uma parte que me toca muito desde a minha infância, que diz assim: almejo o dia que verei uma pequena luz do céu, e essa pequena luz do céu vai aumentar, e milhares de anjos surgirão, e eu creio sim que em breve Jesus vai voltar. Olha só que legal, linda música, cara. Isso aí, ótima recomendação. Quero fazer um convite a você. Você está assistindo? Seja presente no canal e se inscreva no Projeto Online com Deus, porque eu tenho certeza que é uma enorme oportunidade para que nós possamos aumentar o nosso relacionamento com Cristo. Por isso, meus irmãos e amigos, se inscrevam no canal. Isso é uma boa oportunidade. É isso aí, minha gente. Então, conforme o nosso convidado se apresentou aqui, ele é da cidade de Vinhedo, então é o primeiro convidado da região da Associação Paulista Central a estar aqui conosco nas gravações do Projeto Online com Deus. Que honra, hein, João? Você está, então, inaugurando aí a nossa Associação Paulista Central e fechar, então, o combo da UCB. Estava só faltando a Associação Paulista Central representada aqui nesse banquinho, cara. É um privilégio estar aqui e também é uma responsabilidade tremenda, né? Porque participar de um fechamento de uma lição da Escola Sabatina, principalmente dos jovens, que nós estamos acostumados muito com a lição dos adultos. Sério? Mas estudar dos jovens também é extremamente importante. Então, é um prazer estar aqui com vocês e me sinto uma responsabilidade enorme estar aqui. Lá na Igreja Central de Vinhedo, você costuma participar de quais ministérios que você está envolvido lá? Hoje eu tenho algumas responsabilidades dentro da igreja. A primeira delas é como ancião dentro da igreja. E também faço parte dos aventureiros da igreja. Então hoje a minha responsabilidade lá é a vice-diretoria e também a secretaria e a tesouraria. Então tem duas, acumulando as funções dentro do ministério. E qual que é o nome do clube de lá, cara? Aventureiros de Vinhedo. Que conheçam o clube porque depois da pandemia o clube ele foi extinto e agora nós estamos retomando o clube porque é um ministério extremamente importante para mais pessoas conhecerem a Cristo, né? É isso aí, a gente, infelizmente, a pandemia acabou atrapalhando a vida de todo mundo, mas que bom que as coisas começaram a surgir depois, né? Por exemplo, nós mesmos aqui do Projeto Online com Deus surgimos devido à pandemia, cara. Então, por mais que as coisas ruins acontecem, Deus ergue as suas altas torres no meio da bagunça toda, essa que é a verdade. E nós temos um trabalho imenso em Vinhedo, né? Porque é uma cidade bem específica em termos de crescer o evangelho. Tem várias atividades bem diferentes assim do que o normal, mas nós estamos na luta e o nosso objetivo é, pela graça do Espírito Santo, poder chegar aí em mais pessoas na cidade de Vinhedo. Show de bola. Comida favorita? Comida favorita? Bom, tem N's, né? Mas vou dizer que antipasto de berinjela eu gosto pra caramba. Tanto que eu faço com bastante frequência. Ah, você costuma cozinhar? É um hobby seu também ou não? Costumo cozinhar. Ó, que legal, hein? Aí já não é comigo, eu não arrisco cozinhar, então eu deixo pra... Eu só vou provar o dom da galera. Já tem um convite aqui, quando tu estiver em Vinhedo, nós vamos fazer uma comida. Tu gosta de berinjela? A gente gosta, sim. Porque lá nós temos um pouco de conflito, assim, né? Tem alguns membros da igreja, inclusive o nosso pastor, ele meio que é relutante a berinjela. Falou em berinjela, ele foge. Rapaz, que é isso. É só cozinhar direitinho que tá tudo certo, cara. Também não sou muito fã, sabe? De verdade. Pensa no junta-panela. Pra quem não sabe, o junta-panela é um evento que normalmente a igreja se envolve e todo mundo leva um prato.
E normalmente é a recomendação, quando o pastor participa, ele diz assim, ó, não levem berinjela. Como assim? Aí você é o primeiro que leva o prato, né? Só normal, né? Meu Deus do céu. Já viu que o cara gosta de arrumar uma encrencazinha lá na igreja dele, né? Boa, João. E hobby, cara, o que você costuma fazer nas horas vagas? Olha, horas vagas eu vejo muito estar com a minha esposa. Então, as atividades que nós temos é em conjunto, normalmente, né? Então, uma coisa que nós fazemos bastante é, às vezes, assistir um filme ou estudar algum tema juntos, nós fazemos bastante isso. Nós, normalmente, treinamos juntos, então é um hobby para nós, essa parte de treino. E também, pensando assim, de hobbies mundanos, né? Acho que a parte de viajar para nós é uma parte muito boa, que é uma experiência. Então, acho que em casal, e eu também particularmente gosto muito disso. Legal, aí sim, ó, só várias viagens, acumulando milhas. Não é tanto, né? Mas uma por ano acho que dá pra fazer. Como eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, então uma das coisas que eu mais faço, assim, às vezes, quando tem oportunidade, é ir pra Porto Alegre. Então a última viagem que eu fiz, eu fui de carro pra Porto Alegre. Então é uma experiência um pouco diferente, né? Ir de carro pra Porto Alegre só de avião. São mais ou menos aí, pensando sem parada, dá pra falar 13 horas. 13 horas. Mas de viagem, assim, eu levei de 2 dias, porque eu parei em Curitiba. Então, acaba descansando um pouquinho, mas é uma viagem boa. Principalmente quem é casal, namorados, maridos e esposas, é uma boa oportunidade de ter conversas. Uma viagem é uma oportunidade ímpar para isso. Que legal, cara. Já vamos colocar isso daí no roteiro de casais, porque especialmente não conheço Porto Alegre, então, ó, é uma ideia boa aí, ó, conhecer a cidade de Porto Alegre. Vou levar a Silete quando a gente casar, vou anotar isso aí Só pra te ter uma ideia, não é uma ideia pra todos os homens, né, mas eu pedi a minha esposa em casamento em Gramado. Então, eu fiz uma viagem para que ela pudesse conhecer lá a minha família, e nessa viagem nós tivemos a oportunidade de passar alguns dias em Gramado, e aí eu fui num local chamado Caracol, que fica em Canela, do lado de Gramado, e lá eu fiz o pedido de casamento para ela. Então fica a ideia para quem quiser aí, né? Deu certo, né, velho? Fica um exemplo que deu certo, né? Ainda bem, né? Tem que recomendar o que dá certo, né? O que dá bom, é isso aí. Show de bola, cara. Então, conhecido então um pouquinho sobre o nosso convidado. Essa semana estaremos conversando sobre a lição número 12. Então, eu convido você para estar abrindo a lição agora nesse momento, para estarmos conversando sobre a nossa famosa tirinha da semana, né, João? Então, gostei muito da tirinha, hein? A nossa lição dessa semana tem como título Condenação e Crucifixão. O que você entendeu dessa imagem que a lição trouxe para nós aí? Eu gosto muito dessa tirinha, que eles fizeram uma representação de uma figura que é um momento crucial para nós cristãos, que em termos da morte de Cristo, né? Então eu quero convidar vocês, para que você possa abrir a sua Bíblia aí também, se puder abrir a Bíblia. Vamos abrir em Marcos capítulo 10, versículo 33. Tem uma passagem aí que é Jesus conversando com seus discípulos. Pode ler para nós, Luan? Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Então, essa é uma das oportunidades que Jesus está ensinando os discípulos e predizendo o que aconteceria com ele. E se nós olharmos também em outras partes de Mateus e de Marcos e Lucas, sempre no mesmo cenário, dentro do mesmo contexto, Jesus está mostrando para eles o que aconteceria na frente. Então, às vezes eu me coloco na cena. Se eu estivesse lá com Jesus, aprendendo com ele naquele momento, será que eu teria a visão que eu tenho hoje do final da história? Eu acredito que não. Então era muito difícil para os discípulos entenderem aquele momento. Sim. E aí quando nós vamos para capítulo de João, aí, capítulo 19 de João, no versículo 3, nós temos uma outra passagem que é extremamente complementar a essa. O que fala aí para nós? Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Exato. Então quando nós olhamos a tirinha está mostrando as 3 cruzes no topo da montanha, os judeus caminhando numa estrada, e lá tinha uma placa dizendo exatamente essa mensagem. Então percebe que aí está claro que é uma afirmação irônica do triunfo romano sobre as opiniões políticas dos judeus. Isso mesmo.
E além disso, nós percebemos que a crucificação de Jesus foi humilhante. Concorda com isso? Não foi? Com certeza. Horrível, né? E mais um ponto, né? Pensando no campo humano, os romanos e os judeus, especificamente os mestres da lei, eles fizeram uma coisa que foi devastadora para nós hoje como sociedade, né? Porque naquela época foi horrível. Hoje nós olhamos e vemos isso que, nossa, como um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa com outro ser humano? E eles fizeram isso. E eles não tinham a noção do que eles estavam fazendo, né? E quando nós olhamos em termos espirituais, nós podemos ver que é muito mais profundo. Sim. Porque nós sabemos que ali foi um momento que houve a vitória sobre o pecado, que Cristo venceu o pecado, mas para eles estava sendo a condenação de uma pessoa que estava sendo considerado como um difamador, um blasfêmio contra a palavra de Deus. E na verdade ele era o próprio Deus, né? E aí tem um filme, não sei se você já assistiu aí, que você está em casa, que é o filme A Paixão de Cristo. E tem uma cena, são 3 cenas que eu gravei muito na minha cabeça desse episódio. Primeiro, é o momento que Jesus está carregando a cruz e ele passa numa viela e no lado direito encontra o inimigo. E o inimigo numa figura de criança, dizendo, agora que tu é o filho de Deus, saia daí. Mostra isso no filme. A segunda cena é o momento que Pilatos, ele pega e diz assim, vocês escolhem quem? O rei dos judeus ou Barrabás? E o que eles escolhem? Barrabás. E Barrabás sai feliz da vida. E por último, não sei se vocês sabem, mas o Mel Gibson, que foi o autor desse filme, ele retrata uma coisa muito legal, que isso é história mesmo, que aconteceu. Aquela cena da crucificação, quando aparece uma tempestade lá, aquilo aconteceu verdadeiramente. Não foi a ficção do filme. Então foi um episódio de trovões, de chuvas, quando eles gravaram aquela cena, aconteceu exatamente aquilo ali. Aconteceu mesmo. Foi verdade. E uma outra coisa, o ator que fez Barrabás, ao momento que ele olha para o Jesus, tem um momento que ele olha na cena, depois aquele próprio ator se converteu ao cristianismo. Ele era ateu até então. Ele era ateu. Então Legal. olha o poder de uma gravação correspondente a essa cena que nós estamos estudando essa semana. É impressionante, né? É isso aí, minha gente. Então, essa semana chegamos ao ápice do que a gente então estava conversando durante esse trimestre. Eu falei para vocês, ó, a morte de Jesus tá chegando, e é assim chegamos então à lição número 12, que iremos durante esta semana se tratar especialmente sobre todos os episódios, então desde a saída de Jesus ali, de onde estava com Pilatos, até o fim da sua morte ali e o sepultamento. Então eu, você e o João estamos juntos essa semana estudando sobre a lição dos jovens. Nos encontramos amanhã. Fique com Deus e até mais. Até mais, galera. Falou.